coração o desejo de compartilhar com vocês no livro de Jeremias. Os irmãos fiquem tranquilos que eu vou obedecer o horário direitinho, como todos os outros obedeceram. Diga-se de passagem que tem um versículo que não está na Bíblia, mas pode ir para o rodapé, que é bem-aventurado o que fala pouco, que ele será chamado para falar outra vez. Não está na Bíblia, mas pode pôr no rodapé, não é verdade? Muito bem, brincadeira à parte, só para descontrair um pouquinho, para a gente ficar mais próximo, né? Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos no livro de Jeremias, capítulo de número 1. Você crê que Deus pode falar profundamente mais ainda ao nosso coração esta noite? Então, Jeremias, capítulo de número 1, eu quero ler a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 11. E eu gostaria que você ficasse em pé, por gentileza, em reverência à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Jeremias 1, do 4 ao 12, melhor dizendo. É um texto, parece um pouquinho longo, mas não é, porque de tudo que eu vou falar aqui, o mais importante é a palavra que eu vou ler. Está escrito em Jeremias 1, 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Verso 12, eu concluo: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Você pode dizer um bonito amém? Amém. Eu quero que você se assente, se possível, com a sua Bíblia aberta. Veja bem, amados, olha aqui, por favor, para você me ajudar, porque eu vou mexer num contexto histórico, e é muito importante que você acompanhe o meu raciocínio, para você tirar lições para a sua vida e ser edificado aqui esta noite. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que em momento de crise, em qualquer circunstância, alguns pensamentos vêm na nossa cabeça. E eu estou me reportando a um tempo atrás, a era da pandemia. Algumas pessoas diziam: onde está Deus nesse negócio de pandemia? Os templos fechados, igreja fechada, eles diziam, né? Na realidade, eles equivocavam, porque que fecharam foram os templos. A igreja continuou aberta, porque enquanto os templos estavam fechados, os crentes voltaram a celebrar e dirigir culto doméstico nas casas. Então, cada casa era uma congregação, porque a igreja somos nós. Alguém pode dizer amém? Amém. Então, no período da crise da pandemia, teve um cantor muito conhecido aqui no Brasil, que eu não lembro o nome dele, parece que a primeira letra do nome dele é Eduardo, não sei o quê. Ele diz: cadê o Deus dos crentes? Mas eu não tiro a razão dele não, principalmente que quem não conhece a Deus, parece que na hora da crise Deus perdeu o controle. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração esta noite: Deus nunca vai perder o controle. Deus, às vezes, Ele pode estar em silêncio, mas Ele não está surdo e nem está cego. Eu vou repetir: Deus pode estar em silêncio, mas Ele não está surdo e nem está cego. Deus nunca perdeu o controle, Ele sempre esteve no trono.
Quando alguém perguntava, onde está Deus? A resposta é, no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no comando de todas as coisas. Amém? A segunda ideia que vem quando há um momento de crise, e já já eu chego em Jeremias, no momento de crise é, primeiro, que Deus perdeu o controle. Segundo, a ideia que vem é que Deus não está trabalhando. Mas eu queria que você se alegrasse comigo, porque às vezes Deus trabalha nos bastidores, às vezes Deus trabalha atrás das cortinas. Opa! Não vou repetir. Deus às vezes trabalha nos bastidores. Você não está vendo, mas há um mover. Opa, eu sinto Deus aqui. Deus está movendo, trabalhando nos bastidores, e quando menos se espera. Quando o Egito está castigando Israel e colocando-os para trabalhar, e alguém olha, cadê o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó? Tem um Deus permitindo de uma mulher por nome Joquebede ficar grávida. Só que tem uma ordem que vão matar o menininho. Pega o menininho, coloca ele no cesto, coloca na beira do rio Nilo, e o diabo de um lado olhando e dizendo, tadinho da Joquebede, vai perder o menininho. Do outro lado está Deus dizendo assim, não tem ninguém perdendo o menininho aqui. Põe fogo nesse teclado aí, rapaz, está muito baixo. Do lado de cá, eu brinco com esses meninos, eu falei que eles são feinhos, mas toca bem. Olha para você ver. Outro dia num culto que eu fui, não é? Olha para cá. Eu gosto disso para a gente ficar mais próximo, né? Do lado de cá, Robson, está o diabo olhando e diz, tadinho da Joquebede, o menininho dela. Eu estou vendo esse Moisésinho morto. Daqui a pouquinho um peixe vai comer esse menino, um crocodilo aqui, um peixe aqui do Nilo. Eu estou vendo esse menino morto. O diabo dizendo. Do outro lado está Deus dizendo, não tem ninguém morto aqui. Porque vocês estão vendo um menino no cestinho. Eu estou vendo ele daqui 80 anos, no Sinai, a sarça pegando fogo, e eu me manifestando a ele e dizendo, o meu nome é Eu Sou o que Sou. Por quê? Porque Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. O amanhã para Deus e o ontem é a mesma coisa. Deus é Deus da eternidade. Não, eu vou repetir. Deus é Deus da eternidade. Então você está vendo um escravo. Vou usar sempre o Eleazar, meu amigo aqui, que semana passada eu jantei na casa dele. Hoje não vai dar, mas que já tem em outro lugar. Mas senão eu ia para lá. Olha para cá. Você está vendo um José sendo vendido para o Egito com mãos e pés acorrentados. Os ismaelitas levando para o Egito. Alguém olha e fica com a dó de José, pastor Geraldo. Tadinho do José, olha lá. Que menino sofrido. Deus está olhando e dizendo assim, não tem ninguém sofrido aqui. Porque a ida do José para o Egito, não é que tem nada dando errado. É porque eu disse um dia para o bisavô dele, o tal de Abraão, que eu ia levar a descendência dele para ficar 400 anos no Egito. Então quando ele está sendo vendido, é a cordinha para puxar a nação para lá, para cumprir o meu propósito. Quem pegou? Eu não sei se você conseguiu pegar. Porque Deus trabalha nos bastidores. Quem pode levantar esta mão? E adora. Eu sinto Deus aqui, não sei você, mas eu já estou sentindo Deus aqui. Então esse controle Deus nunca perdeu, pastor Mário. E às vezes a gente entra em parafuso porque a gente está orando e não vê Deus fazer, não vê Deus falar. Fica tranquilo, acalme esse coração, porque Deus está trabalhando para aquele que nele espera. No livro de Isaías, capítulo 64, está escrito: desde a antiguidade não se ouviu com os ouvidos, não se viu com os olhos um Deus além do nosso Deus, que faz o quê? Que trabalha para aquele que nele espera. Você está aqui esta noite, Deus está trabalhando em seu favor, se você teme o nome do Senhor. Quem sente isso aí? Deus está trabalhando em seu favor. Oh glória, ai que vontade de chorar e dar glória a Deus.
E Deus está trabalhando. Então aí o profeta, ou melhor, o evangelista João escreve no capítulo de 5, versículos de número 16 e 17. Eles queriam proibir Jesus de curar num dia de sábado, porque Jesus curou um paralítico, e de repente: você não pode curar dia de sábado. E eles queriam matar Jesus, e disse: o senhor não pode curar no dia de sábado. Sabe o que Jesus falou, Lezar? Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Tem um hino, irmão, eu só sei pedaço de hino, não sei hino inteiro não, que diz assim: quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Lembra disso? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Tem gente que pegou aí já, ó. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, vai comigo, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Joga essa mão pra cima assim comigo. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que Eu sinto Deus aqui. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Se eu fosse você, adorava esta noite, porque enquanto você adora, Ele louva. Enquanto você louva, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele trabalha. Eu vou dar 30 segundos para você só adorar. Ele está trabalhando. Pastor Mário, Deus não perdeu o controle, nem perde o controle da situação. Quando você não está vendo, pode ficar tranquilo, Ele está trabalhando. Mas segura aí. Então, primeiro, às vezes a gente pensa que Deus perdeu o controle. Segundo, pensa que Deus não está trabalhando. Aleluia. Deus não tirou os olhos de cima de você. Eu estou todo arrepiado aqui com a presença de Deus. Escute aqui. Se eu nem chegar em Jeremias, não tem problema, porque quando der 9 horas eu paro. Mas segura aí que o Jeremias fica aqui, Jeremias. Eu me lembro quando eu tinha de 8 para 9 anos de idade, nascido aqui no córrego da Cachoeirinha, para baixo de Ipanema. Pensa numa criança boba, irmão, da roça. Naquela época, né, irmão? 52 anos atrás, você imagina, eu fiz 60 esses dias. Fui em Belo Horizonte pela primeira vez. Irmão, e a gente, quando assim, naquela época ia na capital, a gente contava ônibus, não é verdade? Tanto de ônibus, né, pai? No trem, contava vagão de trem. Prédio, a gente contava os andar. Você está rindo porque você fazia isso. 1, 2, 3, 4. E a gente conta e ainda conta com a boca aberta, fala a verdade. 5, 6, 7, 10. Perdi e voltava lá embaixo de novo. É assim, eu passei o dia inteirinho em Belo Horizonte, doidinhozinho, pastor Hébio, contando prédio. E quando deu a hora de vir embora, o ônibus do, sei lá, se Pássaro Verde, era 9 horas da noite. Nós chegamos na rodoviária às 5 horas, que eu já tinha feito lá. Aí ficamos na rodoviária. Aí pela primeira vez na minha vida eu vi uma escada rolante. É verdade, a primeira vez na minha vida eu vi uma escada rolante. E a escada rolante de Belo Horizonte da rodoviária, não sei quem já foi lá, não é de degrau não. Ela é uma rampa assim, ó. E eu subi naquele troço, menino, naquele trem como mineiro, e subi. Quando cheguei lá em cima, olhei lá embaixo.
a outra descendo. Eu falei, pronto, desci. E eu comecei a circular. Não, verdade, circulava, descia, daqui a pouco está molhadinho de suor. Depois de alguns minutos subindo e descendo, eu olhei para lá e para cá, cadê meu pai? Quando eu olhei, cadê meu pai? Me bateu um desespero, porque eu não vi meu pai. E eu pensei em gritar, chamar uma polícia. Quando eu estava desesperado, eu olhei do outro lado, meu pai atrás de uma coluna, fez só assim para mim. Irmão, pensa numa corrida. Pulei no pescoço, abracei e disse, pai, eu achei que o senhor tinha sumido. Sabe o que meu pai falou comigo? Até hoje eu lembro do que ele disse, meu filho, eu só estava de longe, mas eu estava te acompanhando. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus não perdeu o controle. Mesmo que você esteja entretido nas subidas e nas descidas da vida, os olhos dele estão te contemplando. Se eu fosse você, adorava muito mais do que você está adorando, porque ele não perdeu você de vista. Até hoje eu lembro do abraço dele dizendo, eu estava só de longe, mas eu estava te acompanhando, filho. Aleluia, aleluia. Não, me dá uns 30 segundos só para me recuperar aqui. Sinta esse abraço dele aqui esta noite. Ele não perdeu o controle. Ele está trabalhando e os olhos dele estão te contemplando. Mas eu preciso caminhar um pouquinho aqui, um pouquinho mais. Se eu pudesse, eu ficava só por aqui. Uma outra ideia que surge em quarto lugar é que Deus vai esperar um momento de calmaria, que tudo tiver tranquilo, como diz no inglês, tudo tiver it's okay, very good, quando tudo estiver bem, tudo tranquilo, para ele levantar pessoas para usar. E aí eu tenho uma notícia para você: Deus é especialista em levantar homens e mulheres no meio da crise. Não, vou repetir. Deus é especialista em levantar homens e mulheres no meio da crise. É no meio da crise que ele levanta José. E vou te dizer, prepara para você dar um glória. Quem estava no trono era Faraó, mas quem mandava no Egito era José. Porque, vou repetir. Quem estava no trono era Faraó, mas quem mandava era José. Porque no meio da crise, Deus levantou José. E Deus é especialista em levantar no meio da crise. Aleluia. E eu quero adiantar aqui. E o povo de Deus em muitos momentos passaram por crises terríveis. Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué, Deus levantou Gideão. Oh glória, oh glória. E teve um momento que Deus levantou Samuel. Mas aí eu queria abrir um parêntese aqui para dizer para você que na época que Deus levantou Samuel, irmãos, Deus é interessante para trabalhar. Porque Deus não é fadigado às vezes como a gente, sabe? Deus tem um trato diferente. Na época do sacerdote Eli, diga comigo, Eli, tinham 3 crises acontecendo. Primeira crise que estava acontecendo naquela época, uma crise política. Diz a Bíblia no livro de Juízes que não tinha quem mandava em Israel. Pelo menos 3 vezes fala que não tinha quem mandava em Israel. E você sabe, nós temos autoridades políticas aqui, Sua Excelência, prefeito, poder executivo, os demais vereadores, legislativo, etc. Você sabe que não existe poder vago. Se alguém não mandar, alguém vai mandar. Se o marido não manda, a mulher manda. É igual o Acabe. O Acabe era bravo, mandava em todo mundo. E a Jezabel mandava nele. É assim, porque tem gente que o marido é bravo, mas não existe poder vago. Se na casa o pai não manda, a mulher vai mandar. Se a mulher não manda, o filho mais velho vai mandar. Se o filho mais velho não manda, quem ganha mais manda. Não existe poder vago.
Então lá em Israel não tinha quem mandava. Então Deus tinha uma crise política. Segundo, Deus tinha um outro problema para resolver, porque tinha uma crise instaurada, uma crise moral. Por quê, pastor Jander? Porque nesse período os filhos do sacerdote fazia fila de mulheres na porta da tenda da congregação para prostituir com os filhos do sacerdote, Hofni e Finéias. Olha para cá que eu estou falando de coisa séria, hein? Mas havia também uma crise espiritual, porque tinha tabernáculo, tinha culto, tinha sacrifício, tinha ovelha sendo morta, tinha reuniões, tinha arca, só não tinha a voz de Deus, só não tinha a presença de Deus. E não adianta ter templo e não ter glória, não adianta ter altar e não ter fogo, não adianta ter pastor e não ter homem de Deus, não adianta ter pregador e não ter profeta, não adianta ter cantor e não ter adorador. Tem que ter tudo, tem que ter. Então eu tenho uma crise espiritual, eu tenho uma crise moral e eu tenho uma crise política. Então eu tenho 3 crises. Eu vou usar aqui para você entender. Deus tem 3 problemas para resolver. Quantos problemas que eu disse? Se Deus tem um problema político, se Deus tem um problema moral e se Deus tem um problema espiritual, Deus precisa então de um profeta, de um sacerdote e de um juiz. Porque a crise é tríplice. É a crise moral, espiritual e política. Então, para a crise política, Deus precisa de um juiz. Para a crise moral, Deus precisa de um profeta. Para a crise espiritual, Deus precisa de um sacerdote. Aí o que Deus faz? Se Deus fosse igual a mim, chegaria aqui, o Robson sabe que eu sou, eles falam que eu sou fadigado, elétrico, ligado em 220 volts, mas não é nada, é propaganda enganosa. Eu só não gosto de mexer com gente mole. Você fala uma coisa que a pessoa fala, quando ele fala, eu já estou lá na frente. Minha mulher me belisca e fala, Jander, calma, deixa o irmão falar, e eu já estou dando a resposta, por causa do fadigado. Tem gente aqui que é assim, alguém, mas não levanta a mão não, fica quieto. Né? Então é o seguinte, olha para cá. Se Deus fosse igual a mim, pastor Mário, Deus ia chegar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui até agora, diga amém. Quem está sentindo que Deus está falando, diga glória a Deus. Eu tenho certeza, né? Deus poderia estar aparecido lá e falado, pastor Zé Antônio, meu servo, eu quero você para ser juiz, sacerdote e profeta. Deus não fez isso. Deus deu uma olhada lá em Israel e viu uma mulher, tadinha, uma tal de Ana, passando uma luta tremenda. Só que a luta de Ana era uma, porque Ana precisava de quê? De um filho. Quantas lutas Ana tinha? Precisava de um. Se Ana tem uma luta, precisa de um filho, Deus precisa de um sacerdote, um profeta e de um juiz. Deus falou, vou resolver o problema dela, resolve o meu. Se eu fosse você, acalmava com a sua luta, porque a sua luta pode gerar soluções para Deus. Uau, eu acho que eu falei um negócio chique aqui, não falei? A tua luta pode gerar soluções para Deus, então acalma o coração. Deus foi lá, resolveu o problema de Ana, deu para ela um menininho por nome Samuel. Samu vem de Shema do hebraico. El é a abreviatura de Elohim, que é Deus. Então Samuel é Deus ouviu. Quando o menininho nasceu, ela botou o nome de Samuel, isto é, Deus ouviu. Quando o menininho desmamou, ela foi lá no templo, no tabernáculo, levou o menininho e falou, Eli, eu sou aquela mulher que esteve chorando aqui há um tempo atrás, eu vim cá devolver esse menino, Deus me deu, eu vou devolver para Deus. Quando ela estava chegando com o menininho, estava chegando uma criancinha, Deus olhando e dizendo, está chegando o meu sacerdote, está chegando o meu profeta e está chegando o meu juiz, porque Deus levanta a gente no meio da crise. Você pode ser a solução para Deus. Não, eu vou repetir. Você pode ser a solução para Deus. Deus está querendo fazer grandes coisas nesta era. Um momento de crise, de muita coisa complicada, mas Deus ainda levanta Samuel, Deus ainda levanta Elias, Deus ainda levanta Eliseu, Deus ainda levanta Mário, Deus ainda levanta. Quem crê nisso, levante esta mão e dê a maior glória que você puder dar aqui esta noite. Agora eu preciso correr porque eu estou pregando há 30 minutos, então eu quero ir mais 10 só, porque o Elias me deu até 9, mas eu acho que ainda falta 20 minutos, mas deixa eu correr um pouquinho aqui. Agora eu tenho uma crise, irmãos, instaurada. Essa crise agora ela é mais complexa, porque ela envolve reinos, países vizinhos. Eu estou agora aproximadamente no ano 620 a.C.,
Deus está para mandar o reino do sul, porque o reino do norte já tinha ido para o cativeiro da Síria. Agora tem uma nação, o reino do sul, o reino capital Jerusalém, para ir para o cativeiro babilônico, porque eles haviam desobedecido a Deus. E Deus então está precisando de 3 representantes. O primeiro representante que Deus levanta é Daniel. Vai com eles para a Babilônia, na primeira leva do cativeiro, no ano 605. Daí a pouco vai o profeta Ezequiel, 597. Daí a pouco, em 586, vai um outro grupo. Então eu tenho Daniel dentro dos muros de Babilônia, e eu tenho Ezequiel nas campinas da Babilônia. Mas eu tenho um outro homem que Deus está precisando dele, e esse homem precisa ficar em Jerusalém. A cidade queimada, a cidade quebrada, o reino estourado, crise política, crise de falsos profetas. E Deus vai precisar de alguém. E sabe quem que ele chamou para isso? O nome desse cidadão é Jeremias. E eu amo, hoje de manhã eu estava lendo de joelhos dobrados, eu estava lendo isso. Jeremias, antes que te formasse no ventre, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Sabe o que é isso aqui? É presciência. Eu vou falar o que Deus está me dando para falar. Para de reclamar. Ministério é difícil, não sei o que é difícil, obra de Deus. Que obra de Deus é difícil? Obra de Deus não é peso, obra de Deus é privilégio. Porque não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Eu vou falar com muita responsabilidade. Naquela noite que o seu pai teve uma relação íntima com a sua mãe, que milhões de espermatozoides caminharam, saindo do seu pai, e caminharam em direção e um deles atravessou uma película finíssima de um óvulo. Um sêmen atravessou uma película finíssima de um óvulo, e o contato daquele sêmen com aquele óvulo, nos primeiros 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 50 segundos, 1 minuto, a minha Bíblia diz no Salmo 139, o salmista diz: os teus olhos me viram quando eu era uma substância sem forma, quando você era uma gelatina no ventre da sua mãe. O Espírito de Deus já te contemplava e dizia: é meu, é profeta, é meu, é meu. Quem está pegando isso aqui pode adorar a Deus. Você não está aqui porque você te escolheu, você está aqui porque Deus te escolheu. Dá si maior nesse violão aí, coisa aí. É uma questão de escolha. E eu queria que você ficasse em pé só um minutinho. Não vou falar profecia para você não, que eu já estou profetizando. Estenda a mão assim. Fica aqui do meu lado aqui assim. Estenda aqui. Certo pregador disse que a chamada são como algemas invisíveis. O que é isso? Eu vou sair, aí você permanece aqui. A gente quer fugir, daí a pouco Deus te cerca e você volta para cá, porque você está algemado nele. A chamada na vida de um homem são como algemas invisíveis. Obrigado, queridos, obrigado. Porque quando você estava no ventre da sua mãe, ele já sabia a cor dos seus cabelos, a cor dos seus olhos. E já dizia: tenho planos, tenho projetos. Aí eu canto assim: o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei, vai comigo, do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho, eu quero ouvir você cantar, canta.
cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, aleluia, e parece que é o fim, Ramaya Shai. Não adianta, ele está dizendo: Jeremias, eu te chamei quando tu estavas no ventre da tua mãe. Antes que saísse da madre, eu te conheci. E tem um detalhe: as nações eu te dei por profeta. Segura aí um pouquinho, que eu quero te falar algumas características da vida de um profeta. Primeiro, chamada. Foi Deus que escolheu. Só que esse Jeremias ouve essa voz de Deus e diz: eu te chamei e as nações te dei para profeta. Aí olha o argumento dele com Deus: ah, Senhor, vai dar não. Não vai dar. Por que não vai dar? Porque eu não sei falar. Eu sou uma criança. Pronto. Aí Deus falou: é exatamente. Porque menino é fácil de pegar na mão e levar. Menino é fácil de conduzir. O dia que você deixar de ser uma criança diante dele, tu não vai poder fazer para ele, porque aqui tem que andar com ele, aqui tem que ser cuidado por ele. Quem está pegando aí? Aqui tem que ser amparado por ele, aqui tem que ser guardado por ele. Mas aí, pastor Mário, aí isso, aí segura aí um pouquinho, me mantém só teclado. Aí eu gostaria de te dizer para o pastor Mário, para Jamília e para todos nós que aqui estamos, que quando Jeremias disse: não temas porque eu sou eu não posso porque eu sou uma criança. Sabe o que ele estava querendo dizer para Deus? Sou muito pequeno, não tenho condições, mas ele revela para mim a sua humanidade. E eu queria trazer uma palavra de consolo para todos os nossos pastores que estamos aqui, pastor Geraldo e demais. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, não é anjo, nem é robô, é ser humano comum. Gente que chora, gente que tem vontade de voltar atrás. Opa, o senhor não, pastor, o senhor viaja, o senhor prega, não, vai orar comigo, vai passar uma hora de joelho comigo do meu lado, quando eu peço a Eunice e falo: Eunice, vem cá, põe a mão na minha cabeça aqui, ora para mim, estou ruim. Mas eu não sou melhor do que Moisés. O Moisés que tirou o povo de Israel do Egito, chegou perto de Deus e falou: Senhor, estou querendo fazer uma oração aqui, pode orar. Eu estava querendo pedir um negócio, Senhor. O que você quer, Moisés? Eu estava querendo que o Senhor me matasse. Eu queria que o Senhor me matasse, eu não aguento carregar esse povo não. Aí o Senhor falou assim: Moisés, chama 70 anciãos de Israel e põe na tenda da congregação, e eu vou tirar do fogo que está acima da arca, do espírito que está em cima da arca, e vou pôr em cima deles. É isso que a Bíblia diz? Não, eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou pôr sobre ele. Mas o homem não está querendo desviar? Ainda tem poder para botar em cima de 70? Porque aqui tem uma lei esquisita, seu prefeito. Aqui é quando não tem, é que tem. Aqui é quando está fraco, é que está forte. Aqui é quando não pode, é que pode. Porque quando você não pode, é Ele que te fortalece. Quem entendeu isso aqui? Pega! Opa, eu senti graça aqui. Levou os 70 para a porta da tenda da congregação. Olha para cá. Sabe por que Deus te usa? Porque você é ser humano. Deus aqui é Ele. Aí você me perguntaria, eu vou pedir o Rosso para perguntar. Pergunta para mim: pastor Jânio, por que Deus não matou Moisés? Faz essa pergunta. Pastor Jânio, por que Deus não matou Moisés? 3 motivos. Número 1, Deus não matou Moisés porque o Josué não estava pronto. Número 2, Deus não matou Moisés porque o povo precisava dele. Terceiro, Deus não matou Moisés porque ninguém interrompe um ministério que foi Deus que começou. Como é que tu está querendo botar data? Até dia tal eu vou. Afinal de contas, quem te chamou foi você ou foi ele?
Ministério só tem data de chamada, não tem data de validade. Quem encerra é o Deus que chamou. Quem pegou isso aqui pode adorar a Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando aqui esta noite. Isso é uma questão de humanidade, irmãos. Uma questão de humanidade. Deus poderia colocar um robô para dirigir a igreja, não é verdade? Na era da robótica, não é? Nós estamos na era da robótica. Como é que o robô chegaria aqui? Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe vocês. Quero dizer esta noite que a palavra de Deus diz assim: o diabo chegaria na porta e olharia. Está falando porque é máquina. Então Deus poderia mandar um anjo para dirigir aqui a igreja. Um anjo chegava aqui, não precisava ser, não é todo anjo que é alado, não, que tem asa, não. Não. Poderia chegar um anjo aqui, o anjo seria uma graça, pastor geral da casa. Bom João, meu amigo. Essa menina aí, a Edmé, arrumou um monte de agenda para mim até hoje. E está querendo que eu leve pó de café para os Estados Unidos, está doido? E poderia botar um anjo aqui. O anjo chegaria aqui, irmãos, isso aqui seria tomado por graça. Porque o anjo sai da presença de Deus, sim ou não? O diabo chegaria ali, está dizendo assim, está fazendo aquilo ali porque é anjo. Está na presença de Deus, não tem dor de cabeça, não tem dor de barriga, não tem problema para resolver. Agora o diabo chega ali, olha, pastor Mário, Elias, Jander pregando, e dizendo assim, está pregando lá, e eu sei a luta que ele está passando. Aquela irmã vem para o ciclo de oração, está passando uma luta tremenda e vem aqui dizer que Jesus é bom. Aí o diabo pira o cabeção, porque ele não entende como é que alguém, ser humano comum, ainda é capaz de dizer: eu vou continuar, eu vou prosseguir, porque eu não estou aqui pelo que Deus me dá, eu estou aqui pelo caráter de Deus, eu não estou aqui pelas bênçãos que Ele me deu, eu estou aqui por causa da minha experiência com Ele. E eu duvido, irmãos, passando pelo pastor Mário, me desculpa a franqueza, passando por esse pastor, tudo aqui, se tem um obreiro aqui, uma irmã de ciclo de oração que nunca quis desviar, voltar atrás e largar esse negócio. Eu não quero mexer em negócio de ciclo de oração mais. Uma mulher brigada por causa de cor de uniforme. O obreiro diz: eu não vou mexer com esse negócio mais, por causa de não sei o quê. Eu crente me ferrar, eu não vou mexer com isso mais. É igual o prefeito falou, na próxima eleição, num candidato. Não, vereador, tudo fala isso. Não, faz muita raiva. Mas vereador e candidato é diferente, aqui um pouquinho diferente. Aí o irmão vem e o obreiro vê: o último culto que eu vou entregar tudo. Na porta da igreja encontra com um abençoado. Ô pastor, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, tudo bem? Que maravilha encontrar com a senhora. Eu vim até mais cedo para o culto, porque Deus falou comigo para o senhor orar por mim. Aí você fala assim: eu que estou vindo para pedir oração. Aí eu falo: o senhor é um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, ora por mim. Aí você fala: tá bom, irmão, depois eu vou orar lá. Não, pastor, é agora, vou dobrar o joelho, você ora, precisa orar. Aí você vai lá como obreira, põe a mão na cabeça da pessoa e fala: ó Deus, tem misericórdia da tua serva e de mim também, Senhor. Ajuda ela e eu também. Ela está fraca, Jesus, e eu já estou no chão. Senhor, ela está querendo desviar e eu acho que eu já estou desviado. É assim, irmãos. É ou não é? Como fraco, mas fortalecendo a muitos. Como caído, mas pondo muita gente de pé. Como contristado, mas alegre. Como fracassado, mas vitorioso. Como pobre, mas possuindo tudo. Aí você ora para a pessoa e procede: Senhor, tem misericórdia dela e de mim também. Aí você vem para o culto. Aí me dá Mi maior, esse teclado tem Mi maior, mas tem que ser Mi mesmo. Vai lá. Os meninos vão até acostumar comigo. Eu vou trazer um negócio dos Estados Unidos para esse menininho. O irmão dele vai mandar, acho que é uma gravata. Manda trazer um tanto de trem dos Estados Unidos para cá. Eu vou quinta-feira lá na igreja do Eloí. Lá para cá. Aí você vem para a igreja ruinzinho, Elias, querendo desviar, mas ruim. Lá no meio do culto, Deus traz um pregador lá de Ipanema.
E ele canta assim: amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Fazendo o quê? Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. E mandou eu te falar: pregue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aí lá no meio do culto você já está dizendo, pastor Zé Antônio, olha só, lá no culto você já está dizendo: Senhor, eu vou continuar, porque é o peso da chamada. Você é homem, mas Ele é Deus. Você é da terra, mas Ele é do céu. Você é fraco, mas Ele é forte. Você não tem, mas Ele tem. Aleluia, aleluia, adora um pouquinho. Deus tomou esse ambiente com a sua graça. Senhor, eu não posso porque eu sou uma criança. Isto é, você é um ser humano. Mas aí eu caminho para concluir em 3 minutos, porque até 9 horas, né, Elias? No futebol tem prorrogação, mas eu acho que aqui não tem não. Antes que te formasse, te chamei. Você é um menino, não é? Humanidade. Número 3. Mas fica tranquilo, mesmo você sendo uma criança, fica tranquilo, porque tudo que eu mandar você falar, você fala. E tem um detalhe: não temas, porque eu sou contigo para te livrar. Não tem problema você ser menino, não. Quando você sentir assim meio apuradinho, você corre para os meus braços. Você já viu quando o menino briga na escola? De uns 8 aninhos briga com dos 12. O grandão parte em cima do pequenininho. O pequenininho, meu filho, canela para quem tem. Quando o pequenininho curva, vê o pai na rua. Aí é que ele reduz mesmo, coloca no turbinado e daí a pouco ele pula no braço do pai. Quando ele pula no braço do pai, o pai aperta e ele está assim. E o pai acalma, vai dizendo: fica calmo, fica calmo. Aí a respiração vai voltando ao normal. E o grandão que queria bater nele está lá de longe assim. Aí quando ele respira assim, o pai fala: o que foi, meu filho? É o grandão lá que queria me bater. Aí o pai aperta e ele fala assim: não vai bater não, filho, você está agora no braço do papai. Aí o pititinho fala assim: vem me pegar se você for homem. Você está no braço do soberano, aleluia. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Todo aquilo que foi enviado sobre você não te atingirá, porque você está nos braços do Cordeiro. Quem pode adorar a Deus? Você é menino, Jeremias, mas onde eu te mandar você vai. Segundo, terceiro, quarto, eu sou a sua garantia. Agora eu termino dizendo: precisa ficar preocupado que você falou que o menino não sabe falar, porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca.
Agora é interessante que o Senhor diz uma outra coisa para ele: eu estou te levantando para derrubar e para construir. Derrubar o império do mal e construir o império do Senhor, do reino. Mas o Senhor falou um negócio com ele que eu acho interessante: eu te coloco como um muro de bronze. Está escrito isso ou não está? Como um muro de bronze. Eu fico pensando, irmão, que tem obreiro. Desculpa aí, irmão. Eu agora, depois que passei de 60, eu já estou falando uns trem como eu sou mais velho. Aí eu falei, esses meninos aí eu posso falar, não é verdade? Estou feliz com o negócio de vaga, de estacionamentos, que eu posso andar de ônibus sem pagar. Estou feliz demais. Eu fiz 60 anos semana passada. Mas tem obreiro, irmão, que ele é molinho demais. É igual Você lembra daquele muro de taquara que tinha aquele negócio que cercava a horta? Deus te chamou para ser um muro de bronze, rapaz. O negócio bateu em você, esborracha para o chão. Porque Deus te chamou com firmeza. Porque tem camarada que a luta está vindo ali, já está vazando. Aí vai para outra igreja, vou lá, mano, que lá o negócio, lá o não sei o quê. Aqui tem muita luta. Quando ele chega lá na outra igreja, a luta está sentada na porta da igreja, falando, você veio para cá? Eu estou te esperando aqui. E ele vive correndo de luta, irmão. Luta você não corre, irmão, luta você enfrenta. Luta você... Eu estou falando de Deus aqui, eu não estou. Luta você não... Tem crente que vive correndo de luta, irmão. Luta você não corre, luta você enfrenta, rapaz. É muro de bronze, bateu em você. Mas aí o Senhor faz uma última pergunta para Jeremias. Jeremias, eu estou falando esse monte de negócio. Aqui eu posso falar trem, que é Espírito Santo, aí é coisa de Minas, né? E tal. Jeremias, deixa eu te perguntar uns negócios aqui. O que você está vendo? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Sabe o que o Senhor falou com ele? Viste, muito bem. Porque o obreiro chamado, ele só vê o que Deus mostra. Tem um monte de gente, irmão, nas internet por aí afora aí, vendo um monte de trem, que eu estou vendo uma sepulcro aberta. Mentirada, irmão, não está vendo nada. Daí a pouco ele passa o número do Pix. Deus te chamou para ver o que Ele está mostrando. Eu fui pregar num lugar outro dia, o irmão chegou perto de mim e falou, pastor, Deus falou comigo que mostrou um negócio para eu me falar. Eu falei, não mostrou não, irmão. Não mostrou, irmão. Então só hora que amanhã vai mostrar. No outro dia eu cheguei lá e me perguntou, mostrou? Eu falei, não mostrou. Porque Deus não é Deus de brincadeira, irmãos. Deus mostra pela sua palavra. Deus pode revelar, dar visão. Eu sei que pode, mas a maior revelação está aqui na minha mão. É a palavra de Deus, de Gênesis. Aqui está o complexo de revelação. Aí o Senhor está dizendo, o que você está vendo, Jeremias? Uma vara de amendoeira, viste bem. É isso mesmo que eu estou te mostrando. Daqui a pouco o Senhor perguntou, e agora o que você está vendo? Uma panela fervendo do lado do norte. Viste bem, é isso mesmo que eu estou te mostrando. Sabe por quê? O homem é chamado por Deus. Primeiro, a chamada é do ventre. Segundo, tem que ser humano. Terceiro, tem a garantia de Deus. Quarto, tem a palavra de Deus nos lábios. Quinta, foi levantado para estabelecer. Sexto, para ver o que Deus realmente está mostrando. Que Deus abençoe o senhor, pastor Mário, irmã Jamília. Há uma grande obra que foi feita aqui, e ela vai continuar sendo feita. O Senhor semeou a semente da palavra de Deus. Essa igreja é uma igreja bíblica. Essa igreja é uma igreja cristocêntrica. Essa igreja é a igreja que Jesus está no meio dela. Esta igreja é uma igreja que tem escola dominical, tem culto de doutrina, tem culto de ensino. Meus colegas pastores que estão aqui, com todo respeito, vamos levantar a bandeira da chamada nessa era complicada. Porque Deus precisou de um profeta, chamou Jeremias. E Deus vai precisar de homens com a palavra dele nos lábios. Não é gente que se vende. E eu vou concluir que eu já estourei 5 minutos. No outro dia que eu voltar a pregar aqui, o Elias desconta os 5 que eu estou estourando agora. Mas deixa eu te falar um negócio. Não ia falar não, mas caiu aqui na alma. Deus está precisando de profetas desafinados. Todo mundo profetizava lá no tempo de Jeremias. Dizia para os reis, para Josias, para Jeoiaquim, Jeconias, e dizia, o cativeiro vai ser 2 anos. Jeremias falava, o cativeiro vai ser 70 anos. Aí na época de Acabe e de Josafá, o Josafá foi fazer uma visita ao Acabe,
Ele falou: Acabe, tudo bem, vamos unir o reino aqui, o meu povo é o seu povo, e vamos para uma guerra. Aí o Josafá estava um pouquinho crente ainda, falou: Acabe, vamos consultar então para ver se a gente pode ir para a guerra. Levantaram 400 profetas de Baal. Quantos profetas? Quantos profetas? Todos os 400. Você já viu quando é afinado? Tudo afinadinho. Você já viu quando é tudo afinado? Todo mundo falando a mesma voz: vai para a guerra. Olha aqui para mim. O Josafá, que parece que tinha um espírito meio de mineiro, meio desconfiado, falou assim: esse trem está bom demais para ser verdade. E falou com Acabe: Acabe, não tem um outro profeta mais aí, não? Só tem esses 400? Aí o Acabe falou: mas 400 já está bom demais, rapaz, é muito. Aí o Josafá falou assim: não tem mais nenhum, não. Aí apareceu lá um gaiato, né? Alguém lá e falou: tem, até que tem. Só que ele só fala contra mim. O Acabe falou: só fala contra mim. Como é que ele chama? Micaías. Aí o Josafá falou: só vou para a guerra depois que ele falar então. Aí o Acabe mandou uma conversa para ele: pede ele para dessa vez ele falar assim positivo para o meu lado. Chegaram lá e falaram, o nome dele era Micaías. Ô Micaías, o Acabe mandou falar aqui para você mandar uma profecia para ele lá, mas dessa vez é para você dar uma aliviada aí e falar uma profecia assim mais. Sabe o que o Micaías falou? Vive o Senhor, que o que ele mandar eu falar, eu falo. Tem 400 afinadinhos, eu vou ser o desafinado. É o que ele está dizendo. Precisamos de uma geração de pastores, de líderes desafinados, que não se vendem, que não se negociam, que não negocia para atender a demanda, que não prega a verdade relativa. O que é uma verdade relativa? O que era verdade há 100 anos atrás, agora não é mais. O que é verdade no Brasil pode não ser nos Estados Unidos, pode não ser verdade na Europa, na Ásia, na África, na Oceania. Não, isso é verdade aqui, lá não é verdade, é relativo. Não, senhor, nós não trabalhamos com verdade relativa, nós trabalhamos com verdade absoluta. O que era pecado há 100 anos atrás continua sendo pecado hoje. O que é pecado no Brasil é pecado na América do Norte, é pecado na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, porque são verdades absolutas que nós pregamos. Que Deus preserve uma igreja verdadeira, com profetas verdadeiros no meio da crise. Que Deus te abençoe. Desculpe, eu passei. Não vou pedir desculpa nada, é hipocrisia, porque eu não estou arrependido. Me desculpe, eu estou que falar a verdade. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida. Se você foi edificado com essa palavra, dê glória a Deus. Leve essa palavra para casa. Amém? Deus está trabalhando. E como se diz em espanhol, hasta la vista. Faz um convite, ora por nós. O pastor Elias está pedindo para me convidar você a ficar em pé e nós fazemos uma oração. Quem sabe, irmãos, numa noite como essa, tão forte, porque eu reconheço que essa palavra é bem forte. Quem sabe tem alguém que quer se posicionar em Deus aqui esta noite. Os obreiros, eu pediria que vocês me ajudassem aqui orando. A igreja está orando agora. Quem sabe tem alguém afastado dos caminhos do Senhor aqui esta noite e você gostaria de voltar. E você vai dizer assim: no dia do aniversário do pastor Mário, 5 de junho, eu me reconciliei com Deus. Quem sabe você que tem uma chamada e achou, oh Deus, eu sinto Ele aqui, e achou que tinha terminado, mas Deus me usou esta noite para te dizer que você está algemado com algemas invisíveis. E você vai dizer: pastor, ore por mim, porque eu quero tomar parte novamente das trincheiras da fé. Tem alguém que gostaria de receber esta oração? Oh, eu sinto Deus falando aqui: pastor, eu quero retornar hoje. Eu quero, pastor, que o senhor ore por mim, porque eu quero me posicionar em Deus novamente. Eu quero entregar a minha vida inteiramente ao Senhor. Se você quiser, sai correndo do seu lugar. Eu oro por você aqui na frente, em nome de Jesus. O aniversariante é o pastor Mário, mas quem está sendo glorificado é Jesus. Nós estamos honrando o nosso companheiro, mas Deus está falando neste lugar. Tem alguém que gostaria de tomar um posicionamento em Deus esta noite? Eu oro por você. Vamos orar. Você tem fé de estender a sua mão comigo? Não assim para o céu, assim, ó, mas as palmas das suas mãos para frente.
aqui, estenda as palmas das suas mãos para frente. Se você sente um chamado de Deus, adore a Ele. Feche os olhos, curve a fronte. Eu profetizei até agora pela palavra. Agora Deus está me dando uma palavra profética de Coríntios 12, do dom de profecia. Filha minha, assim diz o teu Deus. Quando tu saías de casa hoje à tarde, dizia: Deus, eu vou ali. E tu disseste com estas palavras: é um culto de aniversário, mas eu quero ouvir a tua voz. Eu uso o meu filho para te dizer: é somente um tempo que eu estou dando. E esse tempo não é muito longo. Aguarde, porque eu vou movimentar. Porque eu vou precisar da tua vida, do teu companheiro, da tua casa, numa obra muito maior do que uma obra terrena, porque é uma obra espiritual para a glória do meu nome. Como prova de que falo contigo, teu coração está queimando. Aleluia. Por causa da chamada que Ele fez um dia quando estavas no ventre da tua mãe. Como prova de que falo contigo, o teu corpo treme com a minha graça. E como prova de que falo neste ambiente, um temor da minha presença cai sobre esta casa, e o meu nome está sendo glorificado. Assim diz o Senhor. Meu Deus do céu, que presença é essa? Aleluia. Comece a adorar. Pai querido, no nome de Jesus, eu tenho uma igreja com as mãos estendidas. Eu quero, Senhor, que nas mãos desta mulher, deste homem, desse rapaz, desta moça, deste homem, caia uma presença, uma graça, que ela sinta um toque, que um calafrio, Senhor, que caia nas mãos desse teu filho, desta tua filha, uma autoridade espiritual, e para a glória do teu nome, eu abençoo este povo reunido. O Senhor está honrando o pastor Mário e irmã Jamília com a tua presença neste lugar. Muito obrigado, porque tu marcaste este lugar esta noite com a tua voz. Eu abençoo a vida dos teus filhos no nome de Jesus. Fecha essa mão, levanta ela para o céu e glorifique o nome